Há momentos na vida em que tudo parece travado, silencioso, sem movimento. Momentos em que a gente olha para todos os lados e não enxerga uma brecha, uma saída, um sinal sequer de mudança. É como se o céu tivesse fechado, como se a porta tivesse se trancado por dentro e como se Deus estivesse em silêncio. Mas é justamente nesses momentos que acontece algo que muitos esquecem, quando o impossível se levanta. É porque Deus já começou a trabalhar nos bastidores. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre o impossível que você está enfrentando e sobre como, sem que você perceba, ele já está se transformando em testemunho. Há coisas que a gente passa que não dá para explicar, situações que doem, que paralisam, que tiram o brilho do dia e o sono da noite. E talvez você esteja exatamente assim, segurando algo que parece estar desmoronando nas suas mãos. Um relacionamento que não volta, uma porta que não abre, uma cura que não chega, um sonho que parece enterrado, uma promessa que não se realizou. Talvez você já tenha tentado, insistido, chorado, lutado e mesmo assim nada aconteceu. Mas existe algo que você talvez não tenha percebido. Enquanto você achou que estava parado, Deus estava movendo as peças em silêncio, porque o impossível não começa na sua força. O impossível começa na fraqueza, quando você não tem mais nada para oferecer além da sua dependência. Quando Deus quer transformar algo impossível em testemunho, Ele começa retirando qualquer possibilidade de glória humana. Ele tira o controle das suas mãos para que você veja a diferença entre o que você consegue fazer e o que só Ele pode fazer. E talvez seja por isso que você se sente sem força, vazio, cansado, sem direção. Talvez seja por isso que as coisas fugiram do seu controle, que nada saiu como você esperava. Não é falha, não é derrota, não é abandono. É cenário, é construção, é Deus preparando a plataforma onde o nome dele vai ser exaltado no final dessa história. E hoje eu quero que você perceba algo que você não tem percebido. O impossível que te afronta não é sinal de derrota, é sinal de propósito. Deus não permite uma dor profunda sem um testemunho ainda mais profundo. Deus não permite uma espera longa sem um resultado glorioso. Deus não permite um processo tão intenso sem uma revelação marcante no final. E o que você está vivendo agora, essa confusão, esse silêncio, essa espera, essa luta, não são sinais de que acabou. São sinais de que vai começar, porque antes de Deus entregar o testemunho, Ele expõe o impossível. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Às vezes aquilo que você chama de atraso é Deus te protegendo. Aquilo que você chama de perda é Deus abrindo espaço. Aquilo que você chama de fracasso é Deus direcionando. Aquilo que você chama de castigo é Deus moldando. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. Ele enxerga o que está por trás da tempestade e o que está além da montanha. E por mais que os seus olhos vejam impossibilidade, os olhos de Deus veem história sendo escrita. Talvez você esteja preso em uma pergunta: por que Deus deixou isso acontecer? Mas talvez a pergunta certa não seja essa. Talvez a pergunta seja o que Deus quer revelar através disso. Porque toda prova tem um propósito, toda lágrima tem um sentido, toda espera tem uma semente escondida. E quando chegar o tempo, essa semente vai brotar de um jeito que você nunca imaginou. Você não vai contar essa história como alguém derrotado. Você vai contar como alguém que sobreviveu, que venceu, que superou, que viu Deus agir. E isso pode parecer distante agora, porque o impossível provoca cegueira. O impossível fala alto. O impossível grita na alma. Ele diz que não vai dar certo, que não tem solução, que acabou. Mas o impossível só tem força até Deus tocar. E quando Deus toca, o cenário muda, a rota muda, as portas mudam e até o impossível se curva. Talvez você esteja esperando por algo há tanto tempo que já começou a acreditar que não vai mais acontecer. Mas se existe algo que Deus mais gosta de fazer, é surpreender quem permaneceu firme mesmo sem ver nada. Ele não esquece quem chorou. Ele não ignora quem esperou.
Ele não ignora quem acreditou, e ele jamais vai deixar sem resposta alguém que permaneceu, mesmo em silêncio, confiando nele. Talvez hoje você se sinta pequeno demais, mas justamente quando você se vê pequeno, Deus se revela grande. Quando você está fraco, ele se mostra forte. Quando você perde o controle, ele assume. Quando você não pode mais, ele começa a fazer. E é por isso que você ainda não viu, porque quando você viu tudo ruir, Deus viu tudo começar. Eu quero que você pense por um instante. Quantas coisas na sua vida já pareceram impossíveis no passado, mas hoje são testemunho? Quantas vezes você achou que não ia suportar e suportou? Quantas vezes você achou que não ia se levantar e se levantou? Quantas vezes você achou que aquela dor nunca ia passar e hoje ela é só uma lembrança distante? Você venceu coisas que nem percebeu. Você sobreviveu ao que tentou te destruir. E o mesmo Deus que te trouxe até aqui vai te levar além. O impossível não é o fim. O impossível é o palco. E Deus está construindo esse palco agora mesmo. Talvez Ele esteja tirando pessoas da sua vida, mudando seus caminhos, apertando suas emoções, fechando portas que você queria que ficassem abertas. Mas Ele sabe exatamente o que está fazendo. O que dói hoje vai fazer sentido amanhã. O que te confunde hoje vai te fortalecer amanhã. O que você está perdendo hoje vai abrir espaço para o que você vai receber amanhã. Muita gente não entende os processos de Deus porque tenta enxergá-los como os humanos. Mas o espiritual não se explica pela lógica natural. O impossível não se quebra com força física. O impossível se rompe com fé. Fé não é sentir. Fé é continuar, mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. Fé é olhar para o céu fechado e crer que a chuva vai vir. Fé é acreditar no que Deus disse, mesmo quando tudo diz o contrário, e Deus está te chamando para esse tipo de fé, não a fé do conforto, mas a fé do impossível. Talvez você esteja vivendo justamente o momento mais crítico da sua história, aquela fase onde tudo parece pesado demais, confuso demais, complicado demais, mas lembre-se, o momento mais difícil é sempre o que antecede a virada. O vale mais escuro é sempre o que antecede o amanhecer. A dor mais forte é sempre a que antecede a cura. E o impossível mais assustador é sempre o que antecede o testemunho. Você pode não ver agora, mas Deus já está preparando o final dessa história. Ele já está movendo pessoas, situações, ambientes, portas, conexões. Ele já está preparando a resposta que você pediu. E quando ela chegar, você vai entender por que demorou, você vai entender por que ele fechou aquela porta. Você vai entender por que ele afastou aquela pessoa. Você vai entender por que aquela situação desmoronou. Tudo isso estava te levando exatamente para onde ele queria te colocar. Não tente entender tudo agora. Apenas permaneça. A promessa continua de pé. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no impossível. Ele te trouxe até aqui para transformar esse impossível em testemunho. E você ainda vai agradecer por cada lágrima, por cada espera, por cada silêncio, por cada dor, porque tudo isso está construindo algo maior dentro de você. Algo que você ainda não consegue ver, mas que Deus já viu completo. O que é impossível para você é simples para Deus. O que parece distante para você já está pronto para Ele. O que parece acabado para você é só o começo para Ele. A sua história não termina no impossível. A sua história começa no impossível. Deus vai virar esse cenário. Deus vai surpreender você. Deus vai mudar essa situação. E você vai testemunhar, você vai contar, você vai viver aquilo que hoje só consegue imaginar. Por isso, respire, segure firme, não desista. O impossível não vai te destruir, ele vai te revelar, ele vai te impulsionar, ele vai te fortalecer e principalmente ele vai te aproximar de Deus de um jeito que você nunca viveu antes. O que você vive hoje não é derrota, é construção. E lá na frente você vai entender cada detalhe e quando ele fizer, porque ele vai fazer, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendi, agora faz sentido, agora eu vejo que nunca estive só. O impossível vai virar testemunho, e esse testemunho vai alcançar mais gente do que você imagina, porque o que Deus faz na sua vida não termina. Você transborda, toca, cura, ressuscita fé em quem está à sua volta. E para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas
que também precisam ouvir isso, eu te convido a comentar aqui embaixo. Eu creio que o impossível vai virar testemunho. Deixa também o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas que estão vivendo exatamente o que você está vivendo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho, porque todos os dias eu trago mensagens assim para fortalecer sua fé, seu coração e sua caminhada. Que Deus te abençoe poderosamente. O impossível já está se tornando testemunho na sua vida.